Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 12 de março de 2015, quinta-feira. O número do verbete é 3.324. Ele tem 6 páginas, 48 logias e 14 máximos. O título do verbete é Itinerância Interassistencial Familiar. A especialidade, Grupo Karmologia. Quem redigiu o verbete é a professora Renata Aoki. É uma nova verbetógrafa, né? O primeiro verbete hoje. Então, a professora Renata, ela é brasileira, natural de São Gotardo, Minas Gerais. É isso mesmo? Ela é graduada em odontologia e especialista em odontopediatria. Ela é voluntária da Conscienciologia desde 2010 e também é docente de Conscienciologia desde 2010. E é teneticista desde 2014. Então, vamos aqui à definição. A itinerância interassistencial familiar é a viagem técnica, planificada e sistematizada da Consim, homem ou mulher, de visita aos parentes, amigos próximos e ou adjacentes, objetivando a aplicação lúcida das energias conscienciais e o esclarecimento pelo exemplarismo cosmoético. Agora a pensenologia. O holopensene pessoal da Grupo Karmalidade, o holopensene pessoal da convivialidade cosmoética, o mater pensene da interassistencialidade, o holopensene pessoal da tecnicidade, a rigidez pensênica, a autossuperação da forma holopensênica grupal, a evitação do regressismo holopensênico grupal, a sustentação dos autopensenes lúcidos, sobressaindo aos grupopensenes, a ortopensenidade profilática quanto aos xenopensenes, os lúcidopensenes, os megapensenes, e lá no final a predisposição pensênica às inspirações dos amparadores. Só essa pensenologia aqui já dá bastante tema para discussão, né? Sim. Agora, na fatologia, a visita aos familiares sistematizada aos moldes da itinerância conscienciológica, o aprendizado da docência e do voluntariado conscienciológico aplicado nos diversos setores da vida, a itinerância familiar planejada para a interassistência, a viagem técnica de visita às consins do Grupo Karma, o manual do professor itinerante, a atenção a todos os detalhes da viagem, os cuidados somáticos prévios e durante a itinerância, a escolha dos itens da bagagem pessoal, contribuindo com a força presencial assistencial, a família sendo o primeiro grupo de assistidos do intermissivista, a autossuperação das mágoas, ressentimentos e de autovitimizações, a desdramatização das tragédias familiares, a afetividade madura sem apego ao grupúsculo, os deveres intermissivistas acima dos direitos pessoais, a postura íntima de autoconfiança, o exercício da autoliderança e da capacidade de desassédio, a espera do momento adequado para a intervenção tarística, as concessões cosmoéticas, a liberdade de pensar, as críticas às opções de vida, a pressão pela gestação humana, o impacto do exemplarismo cosmoético, a oportunidade de retribuição aos aportes existenciais e de reconciliação, e lá no final a evitação dos acompliciamentos anticosmoéticos e da postura de dogmatização. Aqui tem mais, nós só lemos algumas linhas, né? Agora, na parafotologia, o preparo energético prévio à itinerância, a autovivência do estado vibracional profilático, a para-itinerância prévia à viagem, a auto-organização evitando acidentes de percurso parapsíquicos, a antecipação da assistência pela TENEPS, a atenção às sincronicidades, as sinaléticas, energéticas e parapsíquicas pessoais,
sendo salvaguarda nas tomadas de decisões, o posicionamento assistencial atraindo a atenção dos amparadores extrafísicos, os mimos energéticos possibilitando o link assistencial, a aplicação do arco voltaico, as projeções assistenciais, a paradiplomacia no convívio com as consciências do local, o acoplamento energético assistencial, a escagem consciencial lúcida, a autovigilância parapsíquica constante durante a itinerância, a psicometria e a blindagem do quarto de dormir, as reciclagens intraconscienciais favorecendo a autossustentação energética e a homeostase íntima. E lá no final, a escolha pré-ressomática de família específica. Depois, na argumentologia, nós temos ali na tipologia 7 tipos circunstanciais de itinerância familiar. Depois, na autocriteriologia, 7 providências básicas a serem consideradas para o êxito da viagem. Na remissiologia tem 15 itens, nós destacamos alguns aqui: acerto grupo kármico, asepsia energética, assistenciologia grupo kármica, autovigilância ininterrupta, convivência familiar sadia e princípio do exemplarismo pessoal. Agora aqui na frase enfática: o preparo técnico e o planejamento interassistencial do itinerário de visita aos familiares propicia reconciliações e auxilia na profilaxia dos autorregressismos em prol da evolução. A questionologia: você, leitor ou leitora, faz visitas aos familiares? Qual a frequência, a qualidade e o resultado desses reencontros? Já desenvolveu alguma técnica ou conduta otimizadora capaz de dinamizar a assistência e a pacificação grupo kármica intrafamiliar? Aqui a referência bibliográfica tem 1, 2, 3, 4 itens. Agora aqui a mega análise tem 20 itens, que é feita pela equipe da Enciclosapiens, que é composta pela Socorro Frazão, a Marilene Raganin e a Ana Rocha. Então vamos aos 20 itens: visita, viagem, passeio, escagem, TENEPS, profilaxia, aprendizado, planejamento, reconciliações, auto-organização, amparabilidade, autossuperação, transitoriedade, desdramatização, autodiscernimento, autodisponibilidade, interassistenciologia, grupo karmologia, conviviologia e ressexologia. Bom, nós temos aqui já várias perguntas de teletertulianos, mas a gente sempre pede para a verbetógrafa para ela explicar por que ela estudou esse tema, o que te levou a escrever sobre esse assunto. Ok, boa tarde aí a todos. Este verbete, ele é fruto da minha experiência pessoal relacionada ao tema Grupo Karmologia, né? Eu notei, né, que eu tinha e tenho alguma dificuldade em lidar com assuntos relacionados ao Grupo Karma, principalmente no sentido assim, né, de lidar de forma mais racional, assertiva e assistencial. Então, eu comecei a aplicar essa metodologia aqui escrita no verbete quando eu ia visitar a minha família e percebi que estava tendo alguns resultados positivos, né? E decidi então escrever o verbete, que é para, né, reforçar assim até os posicionamentos, as condutas, né? E também para compartilhar um pouco da minha experiência de forma a ajudar outras pessoas que também têm essa dificuldade em lidar com o grupo karma. Todos nós temos grupo karma, né? Então, sim, todos nós precisamos melhorar o nosso relacionamento, né? Então, vamos lá. As primeiras perguntas são de um teletertuliano de Curitiba. Então, professora Renata, em Fatologia, página 16, final da 4ª linha. Poderia nos falar melhor do manual do professor itinerante? Onde encontrá-lo para ler?
Então, esse manual, ele é como se fosse um MAP de auxílio aos professores itinerantes. Então, eu encontrei no Holociclo. Então, quem tem interesse em lê-lo, está lá no Holociclo, na seção onde a gente está organizando para colocar todos os livros relacionados à conscienciologia. Mas, se não me engano, é do IPC, não é? É do IPC. Foi escrito no IPC. Escrito pelo pessoal do IPC. Talvez se a pessoa lá de Curitiba procurar o IPC, talvez consiga, né, alguma cópia. Agora, ainda na Fatologia, página 16, 9ª linha. Como realizar a desdramatização das tragédias familiares? Então, esse aspecto aqui, eu vejo assim, o que ajuda muito é você tentar, às vezes, olhar até para o lado, né? Porque muitas vezes você cria toda uma dramatização sobre algum evento trágico da família, e quando você olha para o lado, você percebe que o colega, às vezes, está passando por situações até muito piores que aquela que você se encontra. Então, é muito no sentido, assim, de desdramatizar, de minimizar, porque, às vezes, a gente coloca uma lente de aumento no problema e acaba transformando aquele problema muito maior do que realmente ele é. Então, eu vejo assim, que nós, na condição de intermissivistas, às vezes a gente renasce numa família com um contexto realmente mais complicado, que é justamente para ajudar. Então, se você ficar preso a essa questão, né, ai, olha quanto problema, olha quanto drama, você vai acabar sabotando a sua assistência. Então, o ideal é a pessoa tentar, de forma racional, tentar entender aquela situação, não levar tanto para o lado emocional. Mas, assim, para mim, o que me ajudou muito é quando você está naquele reme-reme, naquele processo de auto-vitimização, muitas vezes é conversar com a pessoa do lado e perceber que ela está numa situação, às vezes, até pior do que você se encontra. E a pessoa está ali, né, dando de 10-0 em você. Então, acho que ajuda muito essa questão de desdramatizar, pensando por aí. Em Parafatologia, página 17, 9ª linha. Como manter a paradiplomacia no convívio com as consciências do local? Quais as suas dicas? Então, eu coloquei esse item assim porque foi até uma vivência que eu tive, fui visitar, né, os meus familiares, e lá eu tive uma projeção. E na projeção, a primeira coisa que eu vi, né, foi as consciências do local. E quando eu saí do corpo, a primeira ideia que me veio foi assim, não, aqui eu tenho que ter muita paradiplomacia. Porque muitas vezes você está no ambiente deles. Então, se tem um processo, assim, por exemplo, mais religioso, não adianta você ir lá, né, com julgamentos de valores, ou pensando mal, com apriorismos, que isso não vai ajudar. Não vai ajudar porque vai acabar criando um antagonismo. Então, a questão de ser diplomática, de ter uma certa diplomacia, respeitar os limites, respeitar o nível evolutivo daquelas consciências que vivem ali, né? Então, é mais nesse sentido. Então, a partir dessa experiência, o que me mostrou? Opa! Aqui eu tenho que cuidar, inclusive, do que eu penso, né? Então, eu tenho que respeitar realmente. Se tem um processo mais religioso, não vou ficar aqui com críticas ou com apriorismo, não vai ajudar nesse momento. Agora um teletertuliano do Rio de Janeiro. Professora Renata, na Fatologia, página 16, 6ª linha. Poderia discorrer sobre a importância do planejamento adequado do tempo de estadia? Ah, sim. Por que eu percebo aqui nessa situação? Por que eu coloquei esse item? Porque se a viagem, né, se você vai ficar muito tempo, a tendência é você cair em processos assim de regressismos, né? Até coloquei em vários outros locais do verbete que essa é a ideia de fazer um planejamento. Que às vezes a estadia, né, na cidade natal ou junto com a família tem data de validade. Então é muito importante você analisar qual seria ali o período adequado. Na minha casuística, assim, né, na minha experiência, eu vejo que um tempo muito prolongado de estadia, a tendência é você cair em processos assim que você já tinha superado, né? Então você acaba sucumbindo à pressão holopensênica do local. Então, o ideal assim é, se for o caso, né, se permitir, ser visitas mais rápidas, né, curtas, dentro aí da possibilidade de cada um. Renata, agora em Parafatologia... Oi, pode falar. Posso fazer uma pergunta? Eu achei muito interessante que você falou, a evitação do regressismo, né, aqui no seu verbete. E você acabou de falar disso.
Para evitar o regressismo, você acha que tem a ver com o tempo de estadia ou com o planejamento durante os dias que você vai ficar lá? É tudo, é um conjunto de situações, porque vai desde posturas intraconscienciais e físicas também. Então, por exemplo, o tempo que você vai ficar lá, as reciclagens que você está no momento, que tem que manter aquele processo de reciclagem. Então, os regressismos, ele é um conjunto de fatores, não é simplesmente a questão de tempo. Mas também tem que ver, tem a questão da defesa energética, o quanto você se preparou previamente, a questão energética para se manter ali rígido no local, a sua disponibilidade íntima, né? A postura de ser mais assistencial. Então, tudo isso tem relação com o regressismo. Você sabe que eu quero te dar os parabéns, porque eu achei excelente a escolha do tema. Foi muito inteligente essa temática, porque todos nós nos encontramos com a família, e essa didática, isso faz a gente pensar em vários detalhes que a gente já conhece, e quando chega no grupo familiar, relaxa, né? A gente relaxa. E aí é que justamente tem que ser o contrário, fica mais atento para poder ajudar mais. Isso, muito é bem bom. Essa ideia do verbete, porque às vezes eu até brincava, né? A gente vai visitar a família, opa, mas peraí, então é uma itinerância. Então, por isso que essa analogia da itinerância conscienciológica, porque quando você vai fazer uma itinerância conscienciológica, você tem todo um preparo, você se dá a questão energética, a questão de preparo antes da itinerância. Por que não com a família não agir da mesma forma? Então, é mais ou menos essa ideia, assim, de você atuar de forma mais profissional, porque em todos os momentos você tem a oportunidade de fazer assistência, né? Agora vai dessa qualificação, da forma como você pretende executá-la. Obrigada. Agora em Parafatologia, página 17, 9ª linha. Qual a melhor forma de agir com paradiplomacia no convívio com as consciências do local e as consciências do grupo Karma? Você já respondeu, mas fala de novo. Eu vejo assim que essa questão da paradiplomacia vem muito com a nossa postura íntima diante a priorismose, né, de você não ficar com preconceitos, de ficar com muitos julgamentos, né? Então isso eu acho que é uma questão que facilita aí o convívio com essas consciências. Então, ainda na Parafatologia, na página 17, agora na 5ª linha de baixo para cima. Como sustentar a imperturbabilidade íntima diante da grande pressão extrafísica? Qual a melhor conduta diante da percepção da falta de estofo energético? Então, peraí, são várias perguntas, né? A questão da imperturbabilidade. Primeiro a imperturbabilidade íntima diante da grande pressão extrafísica. Então, eu vejo assim, que essa questão da imperturbabilidade também são várias atitudes, várias posturas que você pode adotar para contribuir com a sua imperturbabilidade. Primeira coisa, a questão do estado vibracional, né? Se manter lá no estado vibracional, a questão da blindagem energética. Então, tem até um item aqui da parafatologia que eu coloco, que é a questão da blindagem do teu quarto de dormir, né? E a questão assim de você estar lá no quarto, vai ver se tem bagulho energético no quarto, tentar, pelo menos no local onde você vai dormir, deixar aquele ambiente mais rígido possível, para você ter uma salvaguarda ali, né? Naqueles momentos que você está itinerando. E a questão muito também de você pensar positivo, né? Está sempre assim com o pensamento mais positivo, e a questão da autoconfiança. Confiar aí nos seus trafores, ter esse posicionamento mais assistencial. Eu acho que isso ajuda muito a manter-se imperturbável. A segunda parte, ele pergunta aqui, parece ter uma coisa que não ficou clara, mas eu vou corrigir aqui a sentença, assim, qual a melhor conduta diante da percepção da falta de estofo energético? Acho que ele quer dizer que se a pessoa não tem esse domínio energético, o que ele faz, né? Então, assim, eu acho que isso é um processo que muitos de nós passamos até, inclusive, né, eu mesma, no sentido de ganhar o estofo. E em alguns momentos, eu me percebi também, né, com falta de teática em determinados assuntos, ou até mesmo, assim, algumas recins que ainda não estavam acabadas. Isso eu acho que também ajuda você a ficar mais, assim, vulnerável, né? E a questão do estofo, né, o que isso tem a ver com o estofo energético, né? Porque quanto mais reciclagens você faz, quanto mais
você vai ter mais autoridade moral para lidar com aqueles assuntos. Isso também fortalece o seu estofo energético, né? Então, por isso que eu vejo assim, autopesquisa em dia, as autorreciclagens em dias, vai contribuir também com o aumento desse estofo junto com a família também. Eu acho que sempre é bom lembrar da conscienciometria, né? A gente sempre tem que priorizar a autoconscienciometria. E o estofo a gente vai adquirindo com a experiência, né? Vai adquirindo aí à medida que você se coloca em situações assistenciais. Não adianta você esperar que o estofo venha sem partir para a experiência, né? Então, no começo, você vai levar um pouco na cabeça, até você conseguir adquirir maior estabilidade, mas com a prática, você vai acabando adquirindo aí o estofo. Então, agora uma pergunta de Criciúma, em Santa Catarina. Professora Renata, em Trinomiologia, página 18, final da segunda linha. Favor expandir o trinômio melindres, ressentimentos, mágoas. Então, aí até coloco ali, impossibilitando a assistência grupocármica, né? Então, eu vejo, assim, que um dos principais travões, assim, né, no sentido de assistência ao nosso grupo karma, vem com relação a esses ressentimentos, as mágoas, a falta de perdão. Então, eu vejo que um dos maiores dificultadores é quando a gente alimenta esses ressentimentos, né? Isso mina todo o processo assistencial. Então, é muito importante a pessoa fazer o diagnóstico de tal situação e tentar resolver, né, limpar o mais rápido possível. Aqui na página 17, na fatologia, na terceira linha, eu gostaria de saber como que você lida com essa situação quando você fala assim, a pressão pela gestação humana. E depois, na próxima linha, a oportunidade de retribuição aos aportes existenciais e de reconciliação. Então, essa questão aqui da gestação humana, eu acho que muitos, né, da gente assim que tem esse posicionamento de não ter filhos, parte por aí, né? Então, da minha família é mais tranquilo, acho que é mais por parte da família do Guilherme, né? Que tem mais essa pressão assim em relação à gestação, a ter filhos. Como que eu lido? De forma tranquila, você respeita, né, o posicionamento e faz com que também eles respeitem a sua, assim, no sentido de que não adianta você querer convencê-los, né? Tem que demonstrar aí pelos seus exemplos. E eu acho que é por aí. A questão lá dos aportes, né, e das reconciliações, eu vejo que é assim, a família, né, aquele contato ali com aquele grupo karma, ele é uma grande oportunidade de reconciliações. Então, pensando assim de forma multiexistencial, né? Então, às vezes você está ali com aquelas consciências que há muito tempo você não via. Então, é uma oportunidade também de se reconciliar. Então, você está inserido naquele meio, é uma oportunidade para limpar situações mal resolvidas do passado. E, ao mesmo tempo, retribuir, né? Porque a família, quando você lá pequeno, é o que te deu ali um suporte, te deu muitos aportes para hoje para estar onde estar hoje. Então, eu vejo nesse sentido, assim, né? De você retribuir, de ter essa postura de gratidão também em relação à família. Agora, um teletertuliano de São Paulo. Professora Renata, em Pensenologia, página 16, terceira linha. Poderia falar sobre a autossuperação da forma holopensênica grupal? Eu vejo assim, que essa questão da autossuperação, eu vejo que o primeiro passo é você identificar a forma holopensene do grupo e quanto essa forma holopensene interfere nas suas manifestações. E a partir daí, você observar, porque tem muitas manifestações trafares que às vezes é mais da mesiologia. Você saindo daquele contexto mesiológico, a consciência se torna mais livre para se manifestar com mais autenticidade, né? Então, eu vejo que às vezes a oportunidade até de sair daquele contexto grupocármico auxilia você a ter essas percepções. Porque você pensa, às vezes tem determinadas formas de pensar
que é muito da mesologia. Então, essa superação, ela vem assim da autopesquisa mesmo, da autoconscienciometria. Espera aí, por que eu penso dessa forma? Será que não é mais assim um padrão do que o grupo, que é ressaltado naquele grupo? E fora daquele contexto, será que isso é realmente um valor para mim? Então, eu vejo mais nesse sentido, essa autossuperação da forma holopensênica. Uma coisa interessante que eu vejo é assim, que eu morei muito tempo em Curitiba, né? E lá a cidade tem uma forma holopensênica bem característica. E é interessante porque agora, não morando lá, quando eu chego já no avião, no aeroporto, você já consegue perceber aquela forma holopensênica predominante na cidade. Então, é muito característico. Cada cidade, cada região tem a sua forma de pensar muito enraizada. E aí, essa diferença, quando você consegue sair e ter essa visão mais ampla daquela forma de pensar. Então, eu acho bem positivo a pessoa ficar atenta para não cair nesses mata-burros, né? Ainda mais cidade, você também é de uma cidade do interior de Minas, né? Lá a forma deve ser bem mais restrita. Bem restrita, isso. Mas, quer dizer, aquela questão da interiorose, né? A pessoa que está sempre presa naquela forma do interior, né? Isso. Então vamos lá. Agora, em pensenologia, na 5ª linha, poderia discorrer a respeito dos ortopensenes e ortopensenidade profilática quanto aos xenopensenes? É você ter a pensenidade mais rígida possível, né? Os ortopensenes. Não ficar pensando mal dos outros, não ficar evocando situações negativas. Isso vai fazer uma profilaxia, né? Vai evitar a xenopensenidade. Então, seria a intrusão dos pensamentos alheios, né? Até de consex do local. Então, quanto mais ortopensenidade, mais você favorece essa rigidez pensênica. E se conecta consecutivamente com os amparadores e não com os assediadores. Renata, eu queria fazer uma pergunta, eu fiquei curiosa. Aqui na fatologia, de baixo para cima, na 4ª linha de baixo para cima, na realidade, você começa na 5ª linha, né? Que é a autossuperação das mágoas, ressentimentos e de autovitimizações. Depois você segue com a dramatização das tragédias familiares, aí a afetividade madura sem apego ao grupúsculo. Sim. A minha pergunta diz respeito ao sem apego. O que seria esse sem apego ao grupúsculo? Eu vejo que é muito essa questão, assim, por exemplo, a pessoa que ressalta, o meu pai, a minha mãe, o meu sobrinho, que vem com todo um apego emocional, né? E se você pensar de uma forma assim, multidimensional, você não tem aquela única mãe naquela vida. Ela já foi tua mãe, às vezes já foi sua irmã, já foi seu filho. Então, essa questão assim de você superar essa visão, né, de e coloca uma carga emocional muito grande. Então, é mais nesse sentido ali. E também, assim, aproveitando aí essa questão que você trouxe ali da autossuperação das mágoas, os ressentimentos e das autovitimizações, uma casuística bem interessante que eu tenho é assim, que eu só consegui, acho que, fazer a viragem, né, no sentido de ser mais assistencial com o meu grupo Karma, foi quando eu passei por esse gargalo aqui, quando eu percebi que realmente eu tinha ressentimentos, tinha mágoas, e enquanto eu não superasse aquilo, eu não conseguiria ser mais assistencial. E o que me ajudou muito foi uma técnica que o professor Mário, inclusive, apresentou ontem no verbete dele, que era a técnica da visualização parapsíquica, que foi o tema do verbete do professor Mário, e eu fiz a preceptoria parapsíquica com ele. E é uma técnica que ajudou muito. Então, você evoca lá a pessoa na sua tela mental que você tem dificuldade, que você tem algum tipo de ressentimento, e joga a energia naquela pessoa. E no começo, para mim, né, doía o umbilicochakra, dava aquela pressão no cardiochakra, sentia toda uma repercussão. Mas à medida que você se predispõe, né, a fazer esse exercício, você vai percebendo que vai limpando e você vai se libertando. Então, inclusive, tem até um verbete, que é tema de verbete, né, o Crescendo Perdão, Libertação, que é muito nessa linha, né? Então, você só consegue fazer essa viragem de assistir mais quando você supera essa questão aqui dos ressentimentos. Muito bom, obrigada. Eu fiquei pensando nas posturas, os hábitos errados. A pessoa encontra a mãe e o pai depois de muito tempo
e ela já muda de postura. Muda, às vezes muda a voz, Isso. aí já vem o apelido da infância, Isso, né? isso. Então, aí já vem todo esse regride. Evocação, né? Interessante, obrigada. Fátima, eu queria fazer uma pergunta para você aqui na página 17, na tecnologia. Você podia ampliar sobre as técnicas fraternas de evitação do elitismo cultural no universo da conscienciologia? Ah, e eu depois vejo. tem uma outra também. Tá, respondendo essa, então, primeiro, é a questão assim, ó, às vezes a gente tem uma postura de achar que, porque a gente tem o conhecimento da conscienciologia e que a gente é o máximo, né? Tem essa uma questão assim de pouca arrogância, de se colocar num patamar de superioridade. E aí você vai assim querendo até dentro de um processo de doutrinização, né, de querer dogmatizar ali. Então eu vejo que é muito evitar essa postura de ter essa postura de superioridade. Então é até interessante assim, porque quando você se coloca num patamar de interassistencialidade, eu acho que você faz até mais rapport, né? A gente vivenciou uma situação assim, porque se você coloca num patamar de superioridade, você também não permite receber assistência. E às vezes a assistência que você vai dar para aquela pessoa é permitir que ela te assiste. Então, se você está sempre numa postura de superioridade, que sabe tudo, como é que você vai ter essa troca, né? Então, eu vejo que é muito na evitação dessa postura. Muito bom. Aqui também na página 16, em fatologia, queria que você comentasse na quinta linha, de baixo para cima, a questão da transitoriedade dos papéis familiares. Por que você colocou isso? Eu coloquei porque é muito assim, de você perceber que, ora, quem foi teu pai pode ter sido um amigo, então, ou pode ter sido seu filho, seu irmão. Então, é muito nessa questão de mudança dos papéis, né? Então, você não está nessa condição sempre, né? Então, às vezes, os papéis mudam. Então, você não se apegar a muito a essa questão dos papéis sociais ali, porque a vida humana, ela é transitória. Então, a questão do processo da serialidade, né, das vidas, das múltiplas vidas, é mais nesse sentido. Tenho mais uma, pode ser? Sim. Aqui na segunda linha, de cima para baixo, você poderia comentar sobre o aprendizado da docência e do voluntariado conscienciológico aplicado nos diversos setores da vida? Ah, sim, isso aqui é bem interessante, porque foi nisso que eu me baseei para escrever o verbete. Foi você aplicar tudo que você aprende, né, na vivência do voluntariado, da docência, nos diversos setores da vida, inclusive no seu relacionamento com os familiares. Então, assim, eu sempre brinco e falo que o voluntariado da conscienciologia a gente não recebe nada, mas se a gente pudesse, a gente pagaria para fazer, porque a gente aprende muito dentro do voluntariado. Então, tem diversas situações que você se vê assim, em situações que exige, né, de você reciclagem, mudança de postura, organização, disciplina, preparação. Então, eu vejo que isso ajuda muito, e se você aplica o que você aprende no voluntariado nos diversos setores da vida, isso só tende a ser otimizado. Então, voltando aqui na fatologia, página 16, quarta linha, de baixo para cima. Gostaria que exemplificasse, você já falou, mas eu vou repetir, a desdramatização das tragédias familiares. Ah, tá. Então, a desdramatização, eu vejo que é muito assim, de você minimizar a problemática. Porque, geralmente, a nossa tendência é colocar lente de aumento em cima do problema e exacerbar muito o processo da emocionalidade e acaba sabotando a racionalidade. Você começa a pensar, né, não pensa direito. Então, a desdramatização é você se colocar nessa postura de mais racionalidade. E também o que ajuda é você entender, né? Se você vem nessa condição de intermissivista, você vem no contexto realmente que é para ajudar, né? E às vezes, olhando para o lado, tem pessoas passando por situações muito mais adversas, muito mais problemáticas que a sua. Sim? Parabéns pelo verbete. Obrigada. Eu não sei se você já falou sobre, na ciclologia, página 18. Sim.
A lucidez quanto ao ciclo grupocármico, interprisão, vitimização, recomposição, libertação, policarmalidade. Você tem alguma experiência? Olha, a experiência é mais assim no sentido de... Esse aqui não sei se você conhece, mas é um teste dos 700, né? Eu sei, mas eu quero saber da sua experiência. Da minha experiência. Eu vejo assim, ó, eu vejo que eu já estou mais assim no processo da recomposição e menos da vitimização, de não me queixar tanto, sabe? Essa postura anti-queixa e partir mesmo para a questão da recomposição. E como que eu vejo isso? É muito no sentido da assistência, né? É você resultado. É você parar assim de pedir para você, ou de queixar, de ficar com aquelas reivindicações e partir mais assim para o processo assim da assistência. Porque senão o que você fica? Você fica preso, né? Eu vejo que isso você acaba não partindo aí para a questão da libertação. Então é mais nesse sentido assim que eu vejo. E na sua experiência você sente que você se libertou dessas interprisões? Eu acho que esse, como o próprio nome diz, né, é um ciclo. Eu acho que não é uma coisa assim estanque. Você agora eu estou aqui, agora eu estou cá, né? Eu acho que eu vejo que é mais um processo assim de espiral. Às vezes você tem nuances ali que você já está mais resolvido. Às vezes tem outros momentos que você dá uma escorregada e assim você vai até alcançar patamares maiores, até consolidar aquele patamar assim. Não, já. Mas era isso mesmo que eu queria saber. Mas acho que por aí. Legal, viu? Agora ainda em Fatologia, página 16, terceira linha. Terceira linha de baixo para cima. Poderia fazer uma abordagem sobre os deveres intermissivistas acima dos direitos pessoais? Certo. Aqui isso também me ajudou muito assim, né, nessa mudança de postura, que é justamente pensar que nós como os intermissivistas lá, e já participando de um curso intermissivo, a gente já tem muita informação, já teve muito aporte, já teve já recebeu muito. Então, agora a gente tem muito mais deveres, né, do que direitos. Então, eu vejo nesse sentido, de você colocar em prática mais os seus deveres, do que ficar reivindicando os seus direitos. Renata, aqui na página 16, na Fatologia, na sexta linha, dá para você explanar um pouquinho aqui o planejamento adequado do tempo da estadia? Então, a gente já até comentou sobre isso. E lá na argumentologia, eu até coloco algum item também relacionado a isso, que é o tempo de estadia, né? Eu coloco lá, estabelecer o tempo adequado de estadia, né? Evitando recaídas em antigos trafares e retropensenes, que são o processo do autorregressismo, né? Então, eu vejo assim, que é você estabelecer para si, isso é muito pessoal, cada um vai analisar aí como isso se torna mais positivo no teu caso. Mas, de repente, uma estadia muito prolongada, isso não vai te ajudar muito, porque isso pode te levar a regredir em certos trafares que você já havia superado. Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, você observar aí na sua autopesquisa, qual é o tempo mais adequado para estar junto com a sua família? Às vezes, um tempo mais curto, uma visita, assim, mas isso não quer dizer que você vai ser superficial, né? Você tem que estar ali disposto, com disponibilidade energética, assistencial, para ajudar no que for possível. Porque, às vezes, essa questão do tempo, às vezes é mais um processo de limitação nossa, né? Que à medida que você vai adquirindo mais estofo e mais habilidade para lidar com a situação, isso fica uma coisa até secundária. Você começa a tirar de letra. Mas, talvez, assim, até você conseguir alcançar patamares, consolidar, né? Reciclagens, talvez esse tempo mais curto seja o mais ideal. Renata, aproveitando aí, você podia falar na página 18, paradoxologia, eu acho que vai dar continuidade a esse assunto. O primeiro paradoxo. O paradoxo de o distanciamento intrafísico ocasionar aproximações conscienciais. Sim. Isso, assim,
para a gente, né, foi muito interessante a questão da mudança aqui para Foz do Iguaçu, porque isso também nos ajudou bastante, porque quando você está inserido ali no grupo Karma, né, na família, às vezes você tem dificuldade de perceber certas coisas. E o distanciamento, ele é muito terapêutico. Ele ajuda você a enxergar coisas que antes, que se você estivesse inserido ali no meio, talvez você não percebesse. Então, eu vejo assim que para a gente o que ajudou muito foi esse posicionamento e a mudança aqui para Foz do Iguaçu. E sem falar que a gente está aqui no oásis, né, de energia, que é a Cognópolis. Então, isso já facilita também bastante. Mas eu vejo também até para as pessoas que, por exemplo, sempre viveram com a família e nunca tiveram uma oportunidade de ter esse distanciamento. Eu vejo que é muito positivo, né? Tem até essa questão aí da geração canguru, né? Que a pessoa fica muito tempo aí com a família. Eu acho isso não muito positivo, porque a tendência é a pessoa a ficar presa a determinados padrões de comportamento, vícios, né? E que ela nem percebe. Então, esse distanciamento, ele é muito positivo, sabe? Então, sair da cidade natal, ter outras experiências fora, né, do contexto ali onde você viveu, isso ajuda, enriquece a sua cosmovisão, faz você ter uma ampliação, uma visão de mundo mais ampliada. Caso contrário, você fica muito restrito, né, somente àquela visão. Eu, por exemplo, eu nasci em Minas Gerais, em São Gotardo, mas também morei um tempo em Goiás, morei um tempo no Japão e depois em Curitiba. Então, isso e agora aqui em Foz do Iguaçu. Então, eu vejo que isso assim me ajudou a ter mais, até flexibilidade, né? Flexibilidade pensênica, flexibilidade mental, para entender certas questões. Oi. Que às vezes a gente até ouve comentários de pessoas assim, jovens como você, principalmente, que saíram da cidade natal, vieram residir aqui em Foz, né? Aí começa esse problema de sentir muita falta da família. É aquela saudade que a pessoa às vezes nem dava aquele valor para a família quando estava lá. Isso aí a gente já ouviu algumas histórias assim aqui na região de Foz. Que é a questão de você ficar com saudade. Então, eu acho que até coloco algum ponto aqui. Eu coloco aqui a questão da nostalgia, né? Isso. E é interessante porque antes a pessoa não tinha aquele apego pela família, ou não dava valor, estava lá na cidade dela, tudo bem. E quando veio para cá, começa um trabalho muito sério aqui, às vezes no voluntariado, e começa a sentir esse apego, essa saudade, digamos, essa nostalgia com relação à família, né? Mas aqui eu vejo 2 pontos assim a ser considerado, Rose, porque assim, esse afastamento ele pode ocasionar, eu coloco aqui, aproximações conscienciais, no sentido até de melhorar o relacionamento com a família, né? Então, quando você está ali convivendo no dia a dia, a convivência às vezes até satura. Então, você criar esse distanciamento auxilia no relacionamento. A gente até cito aqui lá atrás o verbete separação unificadora. Então, às vezes, esse distanciamento vai ser muito positivo até para o relacionamento. Mas aí outro aspecto também que é interessante a gente notar é que às vezes assim, é legal assim você ter, eu estou com saudade da minha família, tal. Mas também não ficar tão presa a esse sentimento. Porque, às vezes, você entende assim, que a nossa família tem a família, né, o núcleo familiar, mas também tem a nossa família evolutiva. E, às vezes, o trabalho que você está realizando aqui com a tua família evolutiva, às vezes, é até maior do que o trabalho que você tem que fazer lá com a tua família nuclear. Então, eu vejo esse contraponto, sabe? De você também não ficar tão preso a essas questões emocionais. Porque isso acaba também você caindo, né, em questões muito, às vezes até, assim, não facilita muito, né? Até do ponto de vista antievolutivo, porque você vai regredir, evocar uma série de situações. Na página 18, em mitologia, podia explicar o mito da família perfeita?
Ah, sim. É aquela coisa que a gente pensa, né? Que existe a família perfeita, a família feliz, né? E se a gente olhar a nossa realidade, eu acho que de muitos de nós, é na família que muitos têm dificuldade mesmo, né? E eu acho que todo mundo tem alguma situação assim, e nenhuma família é perfeita. Até lá na Mega Pensenologia, tem um Mega Pensene do professor Valdo, que é inexiste família perfeita, que é muito nesse sentido, né? É um mito da família perfeita, que não vai ter problema, que todo mundo vai viver feliz, né, de forma harmônica. E essa que é a condição. Às vezes, a família que você renasce são as pessoas que você tem mais dificuldade, porque justamente são aquelas pessoas que você precisa de algum nível de reconciliação, de recomposição. Então, é mais nesse sentido, Nicolas. Na página 17, na terceira linha, de cima para baixo, sobre as críticas às opções de vida. Você poderia falar em que contexto? Ah, tá. Então, as críticas às opções de vidas tem muito a questão assim, né, da opção pelo não casamento, né, a questão da dupla evolutiva, a questão da opção de não ter filhos. Uma questão também que às vezes pode gerar bastante crítica é a própria opção pelo voluntariado, que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso, né? Mas porque você se dedica tanto o seu tempo ao processo do voluntariado e uma coisa que você não está ganhando nada, né, financeiramente sobre aquilo. Então, isso aí pode gerar bastante críticas. E até mesmo a questão profissional. Então, às vezes você... não que seja ruim, né, você se dedicar à questão profissional, mas aí você tem que ver a questão das suas prioridades. Onde estão as suas prioridades? Porque às vezes a pessoa dedica, sei lá, mais da metade da vida dela na questão do êxito profissional, né? Então, e se você às vezes tem uma opção contrária a isso, às vezes gera essas críticas. Então, é mais nesse sentido, que isso é muito comum nas famílias, né, esse tipo de críticas. E aqui na página 18, em maniologia, as manias familiares. Poderia falar sobre essas manias? As manias familiares têm muito relação com os hábitos, né, familiares, assim. Então, por exemplo, eu venho de uma família, eu sou descendente de japonês, então tem muitas manias que é muito da etnia. E eu vejo que é uma questão assim para a gente analisar e não ficar preso a essas manias, né? Por exemplo, dentro da cultura japonesa, por exemplo, a questão muito forte, a questão da repressão, né? Então, isso é uma questão muito forte, que é algo a ser superado. A família italiana tem a mania de fazer almoço no domingo com a família isso. inteira, né? Aquela história de ficar horas e horas comendo, né, no domingo. Que é sushi. A casa italiana, a cozinha é a maior peça da casa, né? A gente conhece. Renata, eu queria te perguntar um ponto aqui que eu achei interessante. Primeiro, um comentário sobre o que você falou. Eu acho que é bom para o pessoal que está assistindo de fora falar que a gente não está estimulando ninguém a ficar sem trabalho, porque as pessoas às vezes confundem, né? Tem muita gente que chega aqui em Foz do Iguaçu com pouco recurso e aí acaba gastando o último centavinho que tem no voluntariado e não procura trabalho, e aí isso gera um problemão. Então é importante chamar a atenção. A pessoa... O que você está trazendo da prioridade é isso, é uma rotina, né? Tendo o seu trabalho, ganhando o seu dinheiro, mas também fazendo a rotina do voluntariado. Porque né? Sem isso você não consegue também sobreviver, isso, né? Exato. Então isso é muito importante. E se você descalça alguns setores da vida, isso vai te dar problema em algum momento. Então é muito importante você calçar todos esses aspectos, inclusive a carreira profissional, que é de extrema importância, porque isso pode ser ponto de assédio, né? E aí você às vezes quer alçar voos maiores e aquilo ali acaba te atravancando. E isso é um travão mesmo, né? Então, essa questão do equilíbrio entre a questão do voluntariado, a vida profissional, a vida familiar, né, a vida conscienciológica, isso é uma coisa que a gente tem que ter bastante inteligência evolutiva para saber dosificar, porque uma coisa a mais, né, se você acaba
indo muito naquele ponto, depois vai fazer falta, né? Eu acho que isso, por exemplo, comigo, aconteceu muito logo quando você conhece a Conscienciologia, que daí você fica um pouco empolgado, assim, né? Conhece as ideias, e daí você atira de cabeça, quer conhecer mais. E é quando você, opa, mas espera aí, estou deixando de priorizar estar com a minha família, por exemplo. Isso eu vejo que é um problemão, né? E aconteceu comigo, assim, no sentido de você se empolgar muito, dedicar muito à questão do voluntariado, e às vezes você está negligenciando ali a atuação com a tua família, ou até mesmo a priorização do trabalho, né? Então, eu acho que isso é de extrema inteligência, né? Você fazer essa dosificação. Eu lembrei agora, quando você estava falando, que daqui, sem ser nesse final de semana, no outro final de semana, no dia 20 e 21, vai ter um curso que o Felipe Coupe vai trazer sobre maxi-planejamento infecciológico, que é justamente isso, é esse planejamento geral, completo, em várias áreas, né? Claro que ele aborda a Invex, mas mesmo que a reciclante pode fazer, acho que vale a pena. Porque o grande desafio é o maxi-planejamento, né? Que a gente precisa fazer em todas as áreas. Isso. Aí, para quem tiver interesse, só acessar, conversar com o pessoal da Sinvex ou na recepção do CAE, que o pessoal informa mais. Eu queria te perguntar, Renata, na parafatologia, na página 17, na 8ª linha, você colocou, eu achei muito interessante que você trouxe a aplicação do arco voltaico. Sim. Bacana isso. Você pode falar um pouquinho como que você pensou isso? É assim, você às vezes quando sente que tem ambiente, eu conheço uma técnica que talvez possa te ajudar, né? Às vezes a pessoa não está se sentindo bem, e você aplica o arco voltaico. É claro, daí você tem que analisar o nível de abertismo da pessoa, o ambiente, se tem clima, se tem, né, se está no momento adequado, e aí você oferece. E, de repente, né, a pessoa aceita e você vai e aplica. Eu tive uma experiência assim, que eu apliquei, foi bem positivo, e também tive uma experiência de aplicar o arco voltaico à distância. Você sabe, às vezes você não precisa dar em posição de mãos exatamente, mas você está ali aplicando o arco voltaico à distância. É melhor, né, às vezes, ter a própria imposição de mãos, mas também eu percebi que teve efeito positivo. Quer dizer, a distância, você quer dizer, você visualiza a pessoa... Você visualiza, né, a pessoa e faz o arco voltaico. Imagina que você está aplicando aí. Aplicando o arco voltaico. Interessante, ok. Obrigada. Eu já fiz isso com os meus sobrinhos pequenos, assim, criança, né? Daí tem mais sensibilidade à questão das energias, então é bem positivo. Olá, Renata. Parabéns aí pelo seu verbete. Na página 17, parafatologia, 8ª linha, de cima para baixo, você podia descrever os mimos energéticos possibilitando o link assistencial que você tenha vivenciado? É muito assim no sentido, às vezes, você comprar um presente para a pessoa e encher aquele presente de energia. Então, pode ser um livro, pode ser uma planta, pode ser, sei lá, algum objeto que a pessoa goste, né? E aí aquilo ali vai ser um rapport, um elemento, um link para fazer assistência. É mais nesse sentido. Certo. Isso aí você tem alguma ligação que eu achei que poderia ter lá com a principiologia? O princípio de assistir conforme a necessidade, que às vezes até o próprio presente é uma forma de você acessar a pessoa. Né? Justamente, porque às vezes para você acessar aquela consciência, você precisa criar um ambiente, né? E às vezes o presente é aquele link. Ou até mesmo assim, tem um livro, acho que no Homo Sapiens Urbanizados, que ele traz lá, que às vezes para a pessoa que você tem mais dificuldade de lidar, você dá um presente, né, para aquela pessoa. Aquilo ali também já é um elemento, né, de rapport, para você acessar aquela pessoa. E aqui no princípio de assistir conforme a necessidade, eu também quis dizer aqui, com a questão assim, às vezes o que aquela pessoa precisa naquele momento é TACOM. E você vai ter que fazer. Às vezes é consolar realmente, porque não tem clima, não tem ambiente para você fazer uma TARES propriamente dita, mais direta. Às vezes é agir conforme a necessidade, às vezes é com dinheiro, às vezes é com alguma questão física mesmo. Então é mais nesse sentido, de você não ter esses apriorismos, né? É você fazer assistência. E se a assistência for fazer TACOM naquele momento,
talvez é o caso, né? Ali até na crescendologia eu coloco isso, que é o crescendo tacon tares. Então, às vezes, você não vai ter ambiente para chegar, né, com uma impactoterapia, com esclarecimento mais profundo. Às vezes é uma abordagem mais superficial, mas que naquele momento é o que a pessoa precisa ouvir. Ok, obrigada. De nada. Renata, na página 17, detalhismo, sinergismologia. O último. O sinergismo, imparcialidade, sobrepairamento. Você podia explicar mais? É você ter, assim, porque às vezes, com a família, assim, às vezes você tem muito julgamento, sabe? Você já vai cheio de defesa e muito assim, já com ideias pré-concebidas, né? Você não tá, ou vai avaliar um caso já sendo não imparcial, mas já tomando partido, sabe? E isso não vai te ajudar a sobrepairar aquele assunto e ter uma visão, né, mais ampla e mais assertiva. Então, é nesse sentido de você ser mais imparcial, né, não tomar partido. Às vezes isso tem relação até com alguma divergência, né? Por exemplo, tem pessoas do grupo que estão se divergindo, tendo alguma briga, conflitos mal parados, e você já vai tomando partido. Opa, peraí, antes de tomar partido, analise melhor a situação, seja imparcial, e aí você consegue sobrepairar. Renata. Sim. Na página 18, o efeito, logia, o primeiro efeito, eu queria saber se você tem a tua experiência pessoal sobre isso, que é o efeito em ricochete das reciclagens pessoais no Grupo Karma. Ah, sim. Ah, isso aqui é bem nítido, né? Às vezes você percebe assim que a sua mudança, as suas reciclagens, ela mexe com o grupo. Mexe muito. Então, por exemplo, o caso que eu vejo assim que foi muito evidente, quando eu me posicionei para vir para Foz, né? Isso repercutiu em todo o meu Grupo Karma. Então, um simples posicionamento íntimo, ele pode mexer com várias pessoas, porque, né? Muitas, não, mas e agora o que a gente vai fazer? Porque de uma certa forma tinha uma certa relação assim de dependência. E então isso gerou toda uma reciclagem também no grupo. Então eu vejo muito isso, que quando você tem um posicionamento, quando você tem uma mudança, isso vai afetar outras pessoas. E é muito positivo, né? Porque você está ali, esse é o aprendizado. E ali na primeira página, na fatologia, no final da 6ª linha, a escolha dos itens da bagagem pessoal, contribuindo com a força presencial assistencial. Ah, sim. Isso, a experiência que eu tive nesse aspecto foi assim, era uma situação crítica, né? No caso de dessoma, mas era no interior, né, que eu tinha que fazer a visita, e era um contexto assim de fazenda, então todo mundo se veste assim de uma forma mais largada. Mas naquela ocasião, o insight que eu tive foi assim, não, escolha as roupas para ir nessa viagem de forma que você realce mais a sua força presencial. Porque o que acontece? Você chega lá, vai usar uma roupa de ursinho de pelúcia, não dá certo, porque aquilo ali não demonstra seriedade. Então, foi nesse sentido. Então, o cuidado que eu tive foi de escolher as peças que eu ia levar na minha bagagem de forma a contribuir com a minha força presencial. Porque, naquele momento, o que eu queria passar? Porque a roupa que você escolhe para vestir, ela comunica alguma coisa, né? Então, nesse sentido, assim, eu estou aqui para ajudar de forma séria, de forma profissional, né? Não estou aqui de brincadeira. Então, foi mais nesse sentido. Tinha muito a ver com a minha postura íntima, né? Mas a peça de roupa, a forma como eu escolhi para me manifestar, né? Para me apresentar, ela contribuiu com a minha força presencial, porque eu acho que isso que é importante, né? A força presencial, ela reforça a questão da assistência. Ela tem que contribuir com a assistência que você está fazendo. Então, foi nesse sentido. E causou um certo impacto assim no grupo, né?
Então, nossa, olha o valor que ela está dando àquele momento, né? Então, de seriedade, de compromisso, né? De respeito. Então, foi nesse sentido. Porque, às vezes, você vai... Isso em outro contexto, né? Vai visitar a família, aí está lá, todo desleixado, né? Todo... Poxa, né? Como é que você vai... Então, eu acho que isso é um cuidado que você tem que ter também. Você leva material de estudo, alguma coisa assim? Eu gosto sempre de levar um livro, né? Um livro, às vezes, porque o livro, até quando você começa a ler, você começa a evocar coisas que têm relação com o livro, que seja positivo. Então, isso também ajuda até uma técnica da imperturbabilidade, você também remeter a evocar situações positivas, né? Então, nesse sentido, eu acho bem positivo também. Acho que a partir de agora o teu verbete vai ser um item da bagagem, né? É verdade, pode ser. Oi, Renata. Oi. Aqui na página 18, na efeitologia, na última linha, os efeitos gratificantes universais da consecução da interassistencialidade. Dá para você ampliar para a gente? E também depois na segunda linha mesmo, na efeitologia, o efeito halo do heteroperdão. Para falar sobre os dois efeitos? Ah, sim. O efeito gratificante da consecução da interassistência é assim, é você... No fundo, a gente sabe, né? Tem aquela bússola interna que diz quando você está no caminho assim, né, mais coerente. E é muito gratificante você estar nessa postura assim, de assistente, né? De você colocar assim, de forma mais assistencial. Isso gera um efeito muito positivo, né? De autoconfiança, e muitas vezes você consegue perceber a atuação do amparo de função atuando ali. Então, é muito nesse sentido, de você experimentar essa sensação. Eu vejo isso também muito na TENEPS, né? No dia a dia ali da TENEPS, às vezes você, fazendo a manutenção daquele trabalho assistencial diário, você também tem essa sensação, né, de dever cumprido. E também o contrário é verdadeiro. Às vezes, quando você está fora, quando negligenciou, pisou na jaca, a bússola íntima vai apontar e alguma coisa vai sinalizar. Então, é muito interessante você ficar atento a isso, né? Porque, geralmente, as respostas que a gente procura estão dentro da gente. Então, basta você ficar atento que você vai perceber, peraí, não fui legal ali, puxa, ali poderia ter sido agido de uma forma diferente. Sempre vai ter um sinalizador. Basta você ficar atento, o tempo todo a gente vai estar diante dessas situações. E a outra pergunta era em relação a... Perdão. Isso aqui, o efeito halo, é indispensável, né? Porque quanto mais ressentimentos, mágoas você tem, vai dificultar toda a sua relação com a tua família. Eu vejo que talvez este seja das questões mais dificultadoras assim nessa relação. E o heteroperdão, né, ela liberta, ele desamarra os nós, e você começa a fluir também. Então, acho que isso é um exercício, é uma atitude inteligente que todo mundo deve fazer essa reflexão. Eu tenho assim algum tipo de ressentimento, mágoa, e o quanto antes tentar resolver, porque isso mina o seu processo evolutivo, mina as suas energias, cria bloqueios energéticos, bloqueios em chakras, sabota um monte de coisa. E, às vezes, vem dessa pensenidade negativa que você está alimentando ali dentro de você. E, quando você perdoa, você liberta a pessoa também. Porque, se você parar para analisar, a falta de perdão é um processo assim de você querer reivindicar, de você querer, de uma certa forma, se vingar. Sabe, quanto você manter mágoa de alguém é que, no fundo, você quer se vingar daquela pessoa. E também tem a questão do orgulho, né? Por como essa pessoa agiu assim comigo. Então, acho que isso assim é uma coisa que em família, eu acho que tem que refletir, tem que, né, como o professor Mário gosta de falar, tem que perdoar papai e mamãe. E tudo isso e partir para frente, senão isso vai segurar, vai sabotar o seu processo evolutivo.
Renata, a Elise, de Londres, Sim. está me pedindo para perguntar Sim. sobre a bússola pessoal. Como é que pode melhorar mais essa bússola? Como é que pode direcionar para as escolhas mais assertivas? Com a questão da bússola? Isso. Eu vejo assim que a bússola, ela é muito assim do processo de reflexão. Você adotar uma postura assim de reflexão. Então está sempre se questionando, observando, né? Então acho que até na consciencioterapia tem algumas técnicas, né? A técnica da checagem da intenção, você perceber por que você está pensando sobre aquilo. Então tudo isso vai te ajudar e isso vai ser sinalizadores. Isso são as bússolas internas, né? A questão da sinalética energética também. Então, o parapsiquismo ele é detalhes, são detalhes, né? São coisas pequenas que vai te dizer alguma coisa. E a questão das sinaléticas também pode te ajudar a ter esse parâmetro de sinalizador. Não sei se respondi. Yes. Vamos seguir aqui. Aqui tem uma pergunta que você já respondeu, eu vou pular, que ela está perguntando de novo sobre o trinômio melindres, ressentimentos e mágoas, impossibilitando assistência grupo kármica, que você acabou de falar, né? Acho que vamos pular isso aqui. Uhum. É uma teletertuliana da Polônia. Opa! Agora de Niterói. Professora Renata, em Pensenologia, página 16, quarta linha. Quais dicas para manter a sustentação dos autopensenes lúcidos sobressaindo aos grupo-pensenes? A sustentação dos autopensenes lúcidos, eu vejo que tem a ver, assim, com a questão da ortopensenidade. Então, quanto mais ortopensenidade, mais você vai se manter lúcido, observar, assim, as questões onde você está conversando lá. De repente, teve um assunto que te deixou mais para o lado emotivo. Então, buscar ter discernimento, mais racionalidade, para se manter cada vez mais lúcido, para não cair, né, em regressismos. Agora, em Sindromologia, página 18, primeira linha. Poderia esclarecer a síndrome do fim de ano e depois a síndrome das férias? Então, a síndrome do fim de ano tem toda aquela questão dos apelos emocionais do final do ano, né? Então, Natal, Ano Novo. Então, até nos comerciais na TV, você vê esse apelo emocional, né? Então, aquela família feliz, como a pergunta do Nicolas lá, né? Do mito da família perfeita, não, você vê na comercial. Aquela família feliz servindo um peru, né? Que todo mundo com um sorrisão na cara. E muitas vezes isso é um pouco de dissimulação, porque às vezes tem muito processo mal parado ali entre a família. Por isso que eu coloco assim, a síndrome do fim de ano, que é a questão dos emocionalismos, né? Essa exacerbação do processo emocional. Então, para não cair nessa questão aí de sabotar o autodiscernimento. Sem falar que a maioria das famílias cobra a nossa presença nas festas de fim de ano, né? Isso, tem toda uma apelação sobre isso também, né? E a outra, ela está perguntando a síndrome das férias. A síndrome das férias vem muito assim, tá? Você vai lá em contato com a família, no sentido de não relaxar, né? Então agora eu estou de férias, vou ficar de boa aqui, e não fica atento às questões que estão acontecendo, principalmente do ponto de vista energético. Então, até ali na parafatologia eu coloco a autovigilância parapsíquica. Então, ficar sempre atento a esses processos energéticos, não abaixar a guarda, né? Porque senão pode vir contrafluxo, essas coisas todas. Agora, na página 20, na seção autocriteriologia, ela está perguntando sobre o item 7, TENEPS. Poderia ampliar as condições que inviabilizam a TENEPS durante a itinerância assistencial familiar? Por exemplo, a questão do quarto, onde você vai realizar a TENEPS. Se você estiver dividindo o quarto com outra pessoa, daí fica mais difícil, né, realizar a TENEPS. Então, se você estiver dormindo, está num quarto sozinha, tiver a disponibilidade do ambiente ser só seu, aí tudo bem. Agora, se você está dividindo, que essa é uma contraindicação da prática da TENEPS, né? Você fazer a TENEPS quando junto com outra pessoa ali no quarto. Eu acho que seria muito isso. E também até se você vai atrair muito a contrapensenidade assim, das consex do local. Então, tudo isso é uma questão a ser avaliada.
Aí também às vezes você está com a família, você vai falar para ela, agora eu vou me isolar durante 1 hora. Às vezes a família não entende, né? Isso. Vai ter que fazer isso. Agora a pergunta de Madrid, também é uma questão que você já comentou, mas vamos lá. Enfatologia, página 16, segunda linha. Poderia ampliar, se possível, com alguns exemplos, o aprendizado da docência e do voluntariado conscienciológico aplicado nos diversos setores da vida? Ah, sim. Aqui eu tenho até uma casuística uma casuística negativa, mas que serviu, né, como aprendizado para não repetir. No voluntariado, lá em Curitiba, a gente fazia itinerâncias de palestras assim, em algumas cidades. E uma cidade que a gente ia atender era Blumenau. E aquilo me marcou muito. Por quê? Porque daí eu não era professora, eu estava na equipe de apoio ao professor que nós íamos dar uma palestra lá. E em Blumenau é uma cidade difícil, né? Diga-se de passagem, assim. E aí eu fui na equipe, né, ajudando lá a palestra. A gente chega cedo na cidade, faz panfletagem, divulga a palestra, dá entrevista na rádio, e depois tem o evento que é a palestra. E foi tudo bem, né? Só que eu não fiz nenhum tipo de preparo para essa itinerância. Não me preparei energeticamente, não descansei suficientemente, tinha passado por uma semana super atribulada, estava super cansada. Tinha um processo também de antagonismo velado em relação à situação do voluntariado. Então, eu fui com contrapensene, sem preparo energético e tudo mais. Cheguei lá, sem menor prestando atenção aos detalhes das questões multidimensionais. E, em contrapartida, quando eu voltei, né, eu peguei uma faringite tremenda. Eu fiquei de cama, acho que uns 3 dias. Eu pensei que eu ia dessomar. Foi muito forte a rebarba. E eu vejo que foi da falta de preparo. Se eu tivesse me preparado, levado com mais seriedade o trabalho que a gente estava exercendo, eu não teria tido um contrafluxo, né, tão forte. Foi uma assimilação, mas devido a uma série de falta de prevenção, de ingenuidade, de amadorismo da minha parte. E isso também pode se fazer uma associação com a viagem com a família. Se você não se prepara, vai ali de qualquer jeito, chega lá, pode ter algum rebarba, né, extrafísica muito maior. Então, essa experiência de Blumenau serviu para tomar atitude. Opa, peraí, não vamos ser ingênuos, né? Então, tem que ter um preparo, tem que ter um preparo antes da viagem, no sentido de demanda energética, de cuidados somáticos, de tudo isso vai interferir na sua assistência e depois, né, as consequências, né, porque daí foi no corpo que eu senti, né? Então foram os piores 3 dias da minha vida. Agora, do Rio de Janeiro, a teletertuliana pergunta, em tecnologia, página 17, penúltima linha. Quais são as técnicas da não sucumbência às pressões mesológicas? O que fazer diante das recaídas temporárias a comportamentos regressos durante a visita aos familiares? Olha, as técnicas, eu acho que isso aí é muito pessoal, no sentido de que a pessoa vai ter que ter autopesquisa em dia para saber onde são os mataburros, né? E quando toca nesse assunto, eu sei que eu não consigo bancar. Então, ela criar estratégias, às vezes é o próprio processo do autoencapsulamento energético mesmo, ela se manter encapsulada. E se possivelmente recair, ter regressismos, não ficar em processo de culpa, de autoculpa, né? Porque isso também não vai ajudar. Ok, recaí. E agora? O que eu faço para levantar? Então, é um passo de cada vez. Porque também esse sentimento de culpa, cai de novo, não vai adiantar. Então, foi para a família, teve um processo de recaída em algum trafar, alguma coisa que eu achava que já superava, que tinha superado, que ótimo, né? Porque também é um elemento de autopesquisa para mostrar que aquele traço não estava totalmente superado, que precisa investir um pouco mais no sentido da sustentação. E eu vejo que isso é muito assim, fazendo até uma analogia com o processo da desperticidade. Todos nós aí, né, fazendo força para chegar na desperticidade, vai ter momentos, né, onde que a gente
tem momentos que você atua como desperto, né? Você já consegue ter um nível de imperturbabilidade em relação àquele tema, e momentos em assuntos que você não domina. E isso faz parte também, né? Então, essa sustentação, essa manutenção diária, né, do processo da desperticidade. Então, eu vejo que tem muito relação com isso, assim. Então, por exemplo, o que pode ajudar? Então, eu até coloco lá um item que é ver a possibilidade de você ficar hospedado em hotel, porque às vezes no hotel você vai ter ali aquele seu momento, um momento para ficar mais contigo e não tão, né, dentro da pressão. Então, isso também pode ser uma técnica. O estado vibracional, como a gente já falou, o próprio encapsulamento. Então, essas medidas aí, o próprio pensamento mais positivo, traforista, assistencial, porque tudo isso aí vai atrair também a questão dos amparadores, né? E aí você se fortalece. Agora, em Fatologia, página 17, última linha. Poderia falar acerca da evitação dos acompliciamentos anticosmoéticos e da postura de dogmatização? Os acompliciamentos anticosmoéticos é muito assim de você, por exemplo, de você, uma casuística minha assim, você às vezes tem algumas situações que você já poderia se posicionar, mas você não se posiciona, você fica quieto, porque você tem medo de desagradar, de criar conflitos, né? Então, aí você acaba se acompliciando e não se posicionando de forma, no momento certo e de forma correta. Então, isso aqui a gente deve estar sempre atento, evitar não se posicionar no momento que deve se posicionar, mas também tomar o cuidado de não provocar, de não exceder, né? Porque também não pode ser excessivo. Tem que ver se tem um momento, se está no momento mais adequado para fazer a intervenção. E a evitação da postura de dogmatização é muito de você levar a Conscienciologia, né? Como assim, a Conscienciologia é a salvação. Então, às vezes, você chega lá e você quer falar muito da Conscienciologia, falar isso e falar aquilo, e às vezes não é isso. Eu até coloco aqui, né, o fato de possuirmos 2 ouvidos e uma única boca. Às vezes é muito mais ouvir do que falar. Então, eu vejo que isso é uma postura que a gente deve cuidar muito para não ficar, né, nessa questão aí de você dogmatizar, catequizar as pessoas, né, em relação às ideias da Conscienciologia. Agora, em Parafatologia, página 17, quarta linha. Gostaria que comentasse sobre os membros da família sendo assistidos permanentes da TENEPS. Então, isso é a questão de você jogar energia, né, desses membros da família, serem pessoas, né, assistidas na sua TENEPS. Então, antes da itinerância, antes da viagem, colocar energia, jogar energia em cada pessoa, evocar, né, o melhor padrão assistência de energia para aquela pessoa. Então, tudo isso vai facilitar. E a família vai ser sempre um eterno... pessoas que vão estar na sua TENEPS, né, porque sempre carece assim, de assistência em algum outro ponto, né? Então, nesse sentido que eu coloco esse item, tanto no sentido de antes da viagem você trabalhar na sua TENEPS e também, né, todos os dias lá na sua TENEPS jogar energia para as pessoas do seu grupo Karma. Agora aqui tem 2 perguntas que já foram, eu vou pular para esse teletertuliano de São Paulo. Está perguntando de novo sobre os mimos energéticos e depois sobre o paradoxo do distanciamento intrafísico. Como você já respondeu, e nós temos muitas perguntas, eu vou pular esse aqui. Ok. Agora, em Paradoxologia, página 18, final da 2ª linha. Favor expandir o paradoxo de a ultrapassagem dos limites da doação, em vez de ajudar, pode prejudicar o assistido. Isso aqui é muito sério. Que às vezes você está lá com a maior boa intenção, né, ajudando, e muitas vezes você já está atrapalhando, porque já está sendo de forma excessiva. Então, é o paradoxo. Então, às vezes, o limite, você não pode ultrapassar esse limite, porque senão você vai estar fazendo uma desassistência, criando a questão da dependência, né? E a questão da mordomia também. Então, isso é muito sério para não criar esse tipo de dependência,
gerar uma situação onde a pessoa já pode caminhar com as próprias pernas e você ali está alimentando. Às vezes é até um processo que você tem que avaliar contigo mesmo, porque é até uma forma de você manter o controle ali, né? Você se manter assim, abrir mão também, nesse sentido aí, de você não exceder, quando na verdade é hora de deixar a pessoa caminhar com as próprias pernas. Agora na página 20, em autocriteriologia, ele está pedindo para você comentar os itens 2, energossomaticidade, e 3, hospedagem. Então, isso a gente já até, de uma certa forma, já comentamos. O item 2, energossomaticidade. Intensificar as manobras energéticas antes, durante e depois da itinerância, né? Então, seria o processo da assistência energética. Nesse sentido, o que a gente tem para dizer? É mais você, antes, fazer toda essa preparação de intensificar o estado vibracional, se manter mais fortalecida energeticamente, durante a viagem também, né? E depois, até para limpar, né, as possíveis escagens que você tenha feito. Então, isso é um item indispensável em toda a itinerância. E a questão da hospedagem também tem muito relação com a questão de, né, a possibilidade aí de se hospedar em um hotel, porque no momento lá no hotel você tem aquele distanciamento temporário e isso vai te ajudar a fazer uma manutenção, né? Dar uma respirada, sair daquela pressão holopensênica do local e você tem um momento mais consigo mesma. Perguntar? Na página 18, em sindromologia, na segunda linha, podia explicar a síndrome do apriorismo abarcando o grupo familiar? Aqui é a síndrome dos apariorismose. Sabe o que é a apariorismose, Nicolau? É aqueles preconceitos, ideias preconcebidas que você tem, sabe? Então, é uma forma de pensar muito enraizada. Então, você tem a família, às vezes, tem alguma forma de pensar já muito assim determinada, né? Determinística. Então, isso é um apriorismo. Então, isso você deve superar. Então, a síndrome do apriorismo abarcando o grupo familiar. Então, observar se você não tem formas de pensar que é muito assim enraizado dentro daquele grupo. E a ideia é você superar isso, né? Pensar de uma forma mais ampla, com cosmovisão. Sim. Agora, professora Renata, em Parafatologia, página 17, quinta linha de baixo para cima, sobre a sustentação da imperturbabilidade íntima diante da pressão extrafísica. Poderia explicar por que os assediadores não querem a melhora? Não querem a melhora? Isso é um pouco assim, até... É porque ele é assediador, ele quer a piora. Ele quer a piora, né? E muito também porque quando você melhora, você denuncia a falta de reciclagem, né, dos membros ali do grupo. Então, isso é muito sério. Então, à medida que você vai melhorando, isso incomoda. Por que vai incomodar? Porque vai denunciar a falta de reciclagem do outro. Então, a tendência é puxar você para baixo mesmo, né? No sentido de que eles vão ter que se esforçar, vão ter que sair da zona de conforto. Então, isso gera muito desconforto. E por isso que a tendência é sabotar, te botar para baixo, não, mas veja só como é bom, como era positivo, tal. E, no final das contas, é uma tremenda furada, né? Então, essas pressões, a gente tem que ficar atento, né, no sentido de você não sucumbir aí ao processo das pressões, dos retrocessos, né, dos regressismos. Então agora é uma amiga sua. Professora Renata, mais uma vez parabéns. Acompanhei o desenvolvimento do seu verbete e durante esse processo eu fui fazer uma visita ao meu grupo Karma e funcionou bastante com as suas dicas. Sempre lembrava que eu era uma professora perto deles. Fazer essa itinerância não é fácil quando saber a hora de voltar para visitá-los.
Quando saber, ele está perguntando, quando saber a hora de voltar para visitá-los? Só quando der saudade? Só quando der saudade? Isso é interessante. Às vezes vem pela própria necessidade mesmo, como a colega falou ali, né? Até na questionologia eu coloco assim, né? Você, leitor ou leitora, faz visita aos familiares? Porque eu vejo também, se a pessoa não vai visitar nunca os familiares, alguma coisa está errada também, né? E qual a frequência, a qualidade e o resultado desses reencontros? Então, a frequência, né, que a colega está perguntando ali, eu vejo que a frequência, também quando você vai com muita frequência, talvez não seja tão positivo, né, que pode demonstrar até um nível de dependência emocional da sua parte. Ai, preciso visitar. Mas aí quando você, e mesmo porque às vezes você está numa atividade de trabalho que não te permite, né, você sair. Às vezes você sai muito, vai viajar com muita frequência e se interrompe algum fluxo de trabalho que você está realizando. Inclusive a própria TENEPS, né, que exige assim, um pouco mais de estabilidade. Então, eu acho que a frequência, observar aí a questão da necessidade, observar se aquele realmente é o melhor momento, né? E principalmente a questão da qualidade. Tá? Qual a qualidade desses reencontros? O que eu espero de resultados? Então, mais nesse sentido. Renata, eu lembrei a questão da itinerância e da docência, às vezes dá para, pela lei de convergência, conseguir conjuminar. Você tem um curso agendado, né? Você expande um dia, 2, depois do curso, e aí vai na cidade, monta o curso, ou programa o curso para a cidade onde os teus familiares estão. Aí você consegue dar o curso, atender, e depois do curso você pode ficar com eles, visitar. Você otimiza, assim, né, otimiza, exato. Também é uma outra possibilidade, que aí você faz as duas coisas, dá o curso e... nesse sentido, eu nunca tive experiência, assim, mas é uma dica também, né? Mas eu acho que nesse sentido, talvez o cuidado tem que ser até redobrado, né? Porque você já vai dentro de uma atividade da Conscienciologia, né, de TARES, então o contrafluxo, nesse caso, às vezes pode ser até maior e exige um pouco mais até de preparo, né, de estofo energético para essa viagem. Agora de Goiânia, em Fatologia, página 16, final da 4ª linha de baixo para cima. Poderia comentar a afetividade madura sem apego ao grupúsculo? A assertividade, então, é muito no sentido que a gente até comentou, aquela questão assim, o meu pai, a minha mãe, você sobrepairar isso, né? Porque é uma consciência, então ajuda muito, né, nas questões assim de você lidar com a família também, é você enxergar os membros da sua família como uma consciência. Né? Então, não é o meu pai, é uma condição ali temporária, transitória, que são os papéis que cada um assume nessa vida. Mas, ali diante de você, é uma consciência. Então, ajuda muito você sobrepairar e não ficar tão apegado a essa questão dos vínculos familiares. Primeiramente, gostaria de parabenizar minha amiga Renata pelo verbete de alto nível. É uma amiga sua de Curitiba. Bom, como ela é amiga, eu vou falar o nome, tá? É Sim. Priscila. Efeitologia, gostaria de pedir para que ela aprofundasse o efeito ricochete das reciclagens pessoais no Grupo Karma, que você já tinha comentado também, né? Uhum. E que, se possível, que traga um exemplo pessoal desse efeito. Então, o exemplo que eu trouxe, né, que eu citei, foi até o posicionamento, quando me posicionei para vir mudar aqui para Foz, né? Então, o posicionamento íntimo de mudança aqui para Foz do Iguaçu gerou uma série de repercussão no Grupo Karma, e que, com isso, todo mundo teve que se mexer. Então, foi um efeito halo de uma reciclagem pessoal nos membros do grupo. Então, é mais nesse sentido aí. Agora, professora Renata, como você considera a situação em que as reconciliações estão sendo feitas com o Grupo Karma e que a visita à família é prazerosa? É necessário continuar mantendo conexões constantes com essas consciências? Com certeza. Isso é uma coisa primordial, né? Então, você vai lá, já passou dessa fase assim, de mais complicação, né, no sentido de conflitos e tal, e você já tem uma relação prazerosa. Com certeza, tem que visitar, tem que acompanhar, tem que assistir da mesma forma.
Não é por isso que você vai, página virada, não preciso mais, né? E é mesmo porque, até aqui no verbete, eu acho que na parafatologia eu coloco alguma coisa no sentido de que as pessoas do grupo Karma, uma vez que a relação já está mais positiva, a gente pode até considerar que futuramente serão os nossos futuros amparadores. Então, esse vínculo positivo que a gente sustenta, né, tem relação com as nossas amizades raríssimas, tem relação diretamente com nossos amparadores, né? Vai dizer que talvez o nosso possível amparador, né, pode ser algum ente querido do passado. Então, por isso que é muito importante você fazer a manutenção dessas amizades. É imprescindível dentro do processo da evolução, né? Agora aqui tem uma outra pergunta sobre o efeito ricochete. O pessoal gostou do efeito ricochete. Ricochete. Né? Vou pular ela. Agora, em definologia, página 16, segunda linha. Poderia expandir a inserção de amigos próximos e ou adjacentes nesta sessão? Depois aqui ele faz um comentário. Na virada do mês, realizei uma itinerância interassistencial comemorativa na capital goiana. Nossa família foi prestigiar a graduação acadêmica de meu irmão. E com o incentivo dele, aproveitei a oportunidade para falar com um grande amigo teletertuliano, o Murilo. Não sei, mas vamos à pergunta aqui. Então, ele está perguntando sobre os amigos próximos e ou adjacentes. É porque quando você vai fazer essa visita, né, por exemplo, a cidade de Natal, às vezes ali você reencontra amigos de infância, amigos que fez parte da sua vida em momentos anteriores, e os adjacentes têm a ver com os agregados da família, né, os cunhados, as cunhadas. Então, é todo esse pessoal. Até ali na elencologia até cita os pets, né? Porque você também não deixa de fazer assistência aos pets da família. Então está todo mundo envolvido nesse bolo aqui, né? Porque a gente faz essa distinção aí. Tem a família nuclear, a família profissional, a família consciencial. E aqui a gente estende, né, para os amigos próximos, e está todo mundo aí nesse bolo. Renata, aqui Oi? Na página 17, na parafatologia, na sexta linha, de cima para baixo, o posicionamento assistencial atraindo a atenção dos amparadores extrafísicos. É que quando você mantém a pensenidade com essa predisposição assistencial, né, de você querer se colocar numa posição mais de assistente do que a de assistido, você atrai a atenção dos amparadores, e aquilo ali te fortalece. E aí você tem uma série de vivências que vai reforçar e até a te ajudar em certas colocações. Então, por exemplo, está lá e percebe que tem a presença do amparador, tem a sinalética que tem a presença do amparador. Aí você fica mais confiante até para fazer uma intervenção, até para entrar com mais profundidade, de fazer uma intervenção mais tarística. Então, quando você tem essa predisposição assistencial, você também ganha mais amparo. Então, isso é a assistência, né, que você ganha, né, também. Eu tenho duas perguntas. A primeira é na página 18, em binomiologia, na segunda linha, no finalzinho da primeira, indo para a segunda. Onde, Nicolas? Binomiologia, página 18. Ok. O binômio profilaxia para profilaxia quanto a regressismo mesológico. Então, aqui nesse item, eu quis colocar a questão de você fazer a prevenção de possíveis autoassédios e recaídas. Então, se você sabe que em determinado contexto é um ponto que você tem mais dificuldade, que você vai cair em autoassédio, né, vai ter uma recaída, opa, peraí, o que eu posso fazer para fazer essa profilaxia? Sabe? Então, é no sentido, vou me preparar, vou ficar mais atento, vou usar a técnica da Poliana, tá tudo, né, cor de rosa, tá tudo beleza. Então, isso também ajuda nessa profilaxia, para não entrar, né, e não ter processo de autoassédio. E na página 21,
Poderia comentar a frase enfática? O preparo técnico e o planejamento interassistencial do itinerário de visita aos familiares propicia reconciliações e auxilia na profilaxia dos autorregressismos em prol da evolução. Então, é muito a síntese aqui do verbete, né? No sentido de você, quanto mais se preparar, né? Então, eu até coloco lá um item da fatologia, que é o itinerário interassistencial. Então, aqui, nessa viagem, eu vou visitar tal pessoa. Então, é um planejamento. E o preparo técnico, que seria a tua bagagem, a data que você vai viajar, quanto tempo você vai ficar lá, né? Então, todos esses detalhes. Preciso cuidar mais do meu soma antes dessa viagem, porque eu sei que vai me demandar mais demanda energética. Então, esse é um preparo técnico. Então, você vai, de uma forma fria, calculista, analisar quais os pontos que você tem que ter um maior planejamento, né? Se organizar mais. E isso tudo, né, essa forma de ser mais técnica dentro desse planejamento, você vai possibilitar as reconciliações e, consecutivamente, vai qualificar o seu processo de assistência. Então, você vai se tornar um assistente mais qualificado. Na parapatologia, página 17, você colocou a autoconfiança parapsíquica. E na tecnologia, você colocou a técnica do autoparapsiquismo assistencial. Você podia explicar as duas? Então, a autoconfiança parapsíquica é muito assim de você confiar, né, nas suas percepções. Que às vezes a gente duvida um pouco, né, do que a gente está vivenciando, ou das nossas intuições, ou dos insights que nos surgem. Então, é nesse sentido de ter mais autoconfiança, porque a autoconfiança vai te, assim, criar um halo, né, um efeito assim de ser mais, de atuar de forma mais assertiva. Então, a autoconfiança parapsíquica vem assim, no sentido de você confiar mais, né, nas suas percepções. E aí, na outra ali que você falou, onde era mesmo? Na tecnologia, a técnica do autoparapsiquismo assistencial. Isso, então, é você utilizar, né, as suas parapercepções de forma assistencial. Porque o parapsiquismo em si, né, vamos dizer assim, ele pode ser usado tanto de uma forma positiva como de uma forma negativa. Então, acho que o grande pulo do gato, né, no sentido da evolução, é você fazer com que o seu parapsiquismo se torne útil para as outras pessoas. Então, ou seja, interassistencial, a interassistência. Né? Eu acho que esse é o grande motivador. Tá, por que eu quero ser mais parapsíquico? Tá, para quê, né? Você quer para aparecer, para mostrar que sabe, alguma coisa nesse sentido? Não. Às vezes é mais para qualificar a tua assistência, para fazer intervenções mais assertivas, porque daí você tá ali conversando com a pessoa, percebe que tem presença de assediador, percebe que tem presença de amparador. Então, você consegue ser mais assertivo. Eu acho que esse é um grande motivador para o desenvolvimento do parapsiquismo, né? É você se tornar aquele parapsiquismo mais útil em prol das outras pessoas. E de si mesmo, né? Porque também é um processo de interassistência. Né? Ao mesmo tempo, você pode estar ali mentalmente sobrepairando, né? E fazendo toda a limpeza energética, né? Isso mesmo. Então, você já também pode ter essa atuação, né, mais proativa. Obrigada. Bom, Renata, vamos voltar aqui na efeitologia, na página 18, na terceira linha, o efeito bumerangue das autopensionizações altruístas. Altruísmo, né? Então, de você sair do seu ego, de você não ficar pensando só em si, nas suas questões pessoais, sabe? Você, então, sair dessa condição do egocentrismo e começar a pensar de forma mais altruísta em relação às demandas dos outros, né? Então, você parar de pedir mais para si e pedir mais em função dos outros. Eu vejo que é mais por aí.
que isso contribui muito na manutenção da rigidez pensênica, né? Você não está ali pensando só em você, você está pensando, né, no bem-estar de um grupo, pensando de forma mais, expandindo até para a questão policármica. Certo, obrigada. Tem uma pergunta, não é bem uma pergunta genérica aqui, não é bem relativa ao seu verbete. Ele está comentando o seguinte, é uma teletertuliana do Rio de Janeiro. Estou cursando mestrado em educação e o tema tem a ver com as representações sociais que a sociedade em geral, abonada, cria das pessoas pobres, das crianças de rua e coisas que tais. Acho que me seria útil conseguir o livro da escritora Laura, Profilaxia das Posturas Monárquicas. Não é um livro, isso aí é um curso. A professora Laura tem um curso que chama Profilaxia das Posturas Monárquicas. O livro dela é sobre o Lasta Nossa. Aí ela está perguntando se existe outra maneira de conseguir o livro. Tá? Esse livro não tem, é um curso. Se você estiver interessado nos livros, você pode entrar em contato pelo site editares.org.br ou shopcons.com.br. Agora, alguém tem alguma indicação que ela está fazendo esse mestrado aqui em educação, com as representações sociais que a sociedade em geral abonada cria das pessoas pobres, das crianças de rua? Tem alguém em educação aqui? Não, né? Bom, a gente não conseguiu ajudar muito, mas fala. Na página 17, na parafatologia, achei interessante que você colocou ali na penúltima linha, né, as itinerâncias tarísticas como treinos da pré-intermissiologia. Eu queria saber qual a relação que você fez da itinerância com a pré-intermissiologia. Você pode expandir? Sim. A questão da pré-intermissiologia, né, que é aquela condição onde você vai voltar, né, ali em contato com pessoas do seu grupo karma, às vezes até mais distante, para fazer assistência, para fazer o resgate daquelas pessoas. Então, eu vejo que as itinerâncias tarísticas, né, elas têm até uma certa... é um treino para a pré-intermissiologia, porque você vai estar em um ambiente, às vezes, diferente do teu, né, em situações adversas, você vai ter que manter a imperturbabilidade, e o que vai te fortalecer, às vezes, é a sua autoridade moral em reciclagens que você já conseguiu alcançar. Então, eu vejo que isso é um pouco, por isso que eu coloco aqui, né? E muito dessas visitas às famílias é isso. É você se manter ali dentro do exemplarismo cosmoético, às vezes não é falar tanto, mas é demonstrar com as suas próprias, o padrão de energia, com as reciclagens que você já alcançou, e muito disso, de você, a partir do seu exemplo lá, né, ter esse contato mais direto com essas consciências. E às vezes é um resgate mesmo, né, que você está fazendo. E não só dentro do grupo familiar, mas às vezes amigos que você não viu há muito tempo, que você tem essa possibilidade aí de reencontrar e fazer uma assistência, né? Dá aula, assim, né? Outra coisa diferente é quando você vai assistir uma pessoa que te conhece muito bem, né? E sabe aqueles pontos, então é interessante, é realmente um treino, né, para a intermissiologia, né, que é o grupo do qual você fez parte. Né? Isso, isso é uma coisa bem interessante, porque às vezes o grupo, ele tem uma imagem de você que ficou, não fez a atualização das suas reciclagens, então ele faz muita evocação do que você já foi no passado, e não fez o download, né, não completou ali a atualização, quer dizer, a atualização do que você, das reciclagens que você já fez. Então, aí um esforço ainda maior até para ter essa assistência, né, mais efetiva. Renata, aqui bem em cima que o Guilherme falou ali, a mensuração do alto desempenho no retorno da viagem sem ressaca bioenergética de qualquer natureza. Como que você
na volta, você faz um balanço assim do que aconteceu. Então, até aquele próprio exemplo lá que eu dei de Blumenau, né, que aquele lá foi um exemplo negativo de uma rebarba, né, negativa. Mas eu vejo assim, ó, você está bem, que é aquela questão da bússola interna, assim, de você, não, trabalho cumprido, poderia, com certeza vai ter pontos que você talvez poderia ter agido melhor, mas que você percebe que, de uma certa forma, energeticamente, você está bem. E aí a avaliação também, porque às vezes você pode até vir com alguma escagem, né? Faz parte também do serviço, né? Você tá com ali uma dorzinha de cabeça, alguma coisa assim, mas coisas que você consiga até encaminhar, mas não no extremo, como é o caso lá que eu citei de Blumenau. Acho que essa avaliação que a gente pode fazer é muito assim, de você não ter tido tanto contrafluxo, né? De você estar ali mais homeostático. Você consegue fazer ali um balanço do que você conseguiu de assistência, foi assistida, ou você assistiu a família nessa volta aí? Às vezes você consegue, né, pensar assim, as energias denunciam, e às vezes você percebe assim um campo que se formou quando você estava conversando com determinada pessoa, percebe que aquela abordagem foi muito pontual, foi muito assistencial. Então, eu acho que sempre tem, né? Sempre tem esses momentos. E também o contrário é verdadeiro. Às vezes você percebe, pisei na bola, falei demais, deveria ter ficado calada. Isso. Eu não esperei o momento adequado. Então, às vezes vai ter isso. E é o treino, né? Eu não quero dizer que com isso aqui eu estou totalmente vacinada. Pelo contrário, ainda é um esforço contínuo para... Mas é a teática, né? Em funcionamento ali. É a teática em funcionamento. Tá, obrigado. Eu tenho uma pergunta, né? Na página 18, em mitologia. O mito da eternidade dos vínculos familiares. Nicolas, isso a gente até já comentou, que é a questão assim, ó, você está nessa condição hoje, né, de filho, de mãe e tal, é uma condição assim temporária, porque se você pensa que temos várias vidas, então esses vínculos familiares, eles já mudaram, quem era teu pai já foi seu filho, quem era seu pai já foi tua mãe. Então, né, tem uma transitoriedade nessas funções familiares, e a gente não pode se apegar a isso. Renata, aqui uma pergunta aqui. Gostaria que você me explicasse um pouquinho as itinerâncias tarísticas como treinos da pré-intermissiologia. Sim, a gente tem na última linha da parapatologia. Ok, então, as itinerâncias tarísticas, então, a pré-intermissiologia é aquela condição onde você vai retomar, né, encontro com aquelas consciências assim mais antigas que você não vê há algum tempo, para fazer algum tipo de resgate daquelas consciências. E eu vejo que as itinerâncias familiares, né, quando você viaja e volta para a tua casa ou para a sua cidade natal, às vezes você vai encontrar com certas pessoas que são verdadeiros resgates. Então, você encontra aquela pessoa e o seu exemplarismo, as reciclagens que você já realizou, isso vai servir de link, né, para até fazer ali um resgate daquela consciência. Por isso que eu fiz essa analogia, que às vezes a volta à cidade natal, você pode, né, isso pode ser um exercício para ter intermissiologia, e considerando até a questão da imperturbabilidade, né? Então, você vai estar lá no olho do furacão, né, tudo ali pegando, pressão, tal, mas você tem que se manter imperturbável e fazer a assistência da melhor forma possível. É um treinamento, né? É um treinamento. Tá ok, obrigada. Só uma dica para a moça da tese, né, que eu estava justamente lendo esse livro aqui acho que mostra aí. Agora veio para cá. Inteligência evolutiva cotidiana. Isso, a inteligência evolutiva. Está na referência, que é justamente um capítulo sobre a antonímia da pesquisa dela. Que é justamente como que as pessoas veem a imaturidade, o rico imaturo. Né? Então, acho que se ela pode ver ali o capítulo, estudando a antonímia, pode dar bastante ideia para ela de como que é também visto o pobre, né? Desfavorecido. Você queria falar sobre os outros livros que você trouxe?
Não, eu trouxe aquele, né, Inteligência Evolutiva no Cotidiano, que tem até um capítulo aqui onde que a autora Sirlene Couto, ela escreve Homeostase na Cidade Natal, que tem bem relação com essa temática, e o próprio livro do Autocura através da Reconciliação, da professora Malo, que é um manual, né, de afetividade madura. Então é um livro aí que, para quem está chegando agora na Conscienciologia, é um livro muito legal, muito interessante, que tem muitas técnicas, tem muitas abordagens assim interessantes para aplicar no dia a dia mesmo. E aí o próprio tratado, né, o 700, que dali tem a seção Grupo Karmologia também, que eu colhi bastante ideias. Foram esses. Bom, nós agradecemos aqui a professora Renata pela sua tertúlia. Como esse foi o primeiro verbete, nós esperamos os próximos, né? Obrigada. Foi muito boa a tertúlia, muito assim interessante para todo mundo, né? Tanto é que nós tivemos 34 perguntas de teletertulianos. Muita pergunta mesmo. Então nós agradecemos aqui a participação de todos os tertulianos, dos teletertulianos, agradecemos a equipe de apoio e passamos então para os nossos avisos e divulgações. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 22 assinaturas no livro de presença, 34 perguntas presenciais e 34 perguntas respondidas online. Nós teremos 3 recados hoje. Cleverson Prestes vai falar sobre o 2º Encontro Internacional da Paz. A Dalva vai falar sobre curso escrita do 1º livro conscienciológico, e o Rômulo Silva sobre acoplamentário. Boa tarde a todos. O Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia tem a satisfação de convidá-lo a participar do 2º Encontro Internacional da Paz, que ocorrerá nos dias 18 a 21 de abril de 2015 no campus de pesquisa do IPC em Saquarema, Rio de Janeiro. O evento visa estimular o intercâmbio científico de pesquisa sobre a pacifismologia, oportunizando a apresentação de resultados individuais e grupais. Nesse congresso acontecerá conferências, mesas de debates, painéis, apresentação de painéis e minicursos. Entre eles, teremos a apresentação do filósofo e advogado e autor do livro Democracia Pura, do J. Vasconcelos. E haverá um pré-evento em prol do Laboratório Grupal da Paz, que é o Pacificarium, que ocorrerá dia 11 e 12 de abril de 2015. Mais informações pelo telefone Rio de Janeiro, código 21 3153 7574, ou em Foz do Iguaçu, código 45 2102 1448, ou pelo e-mail agentedapaz@iipc.org. Obrigado. Boa tarde. Pessoal, a professora Sirlene Couto estará no auditório do CAEC no período de 20 a 22 de março, com o curso Escrita do 1º livro conscienciológico. Não percam, este curso vai avaliar o pré-autor na elaboração e organização da escrita, a partir de orientações técnicas, exercícios com bioenergias e debates grupais. Os interessados poderão entrar em contato com a recepção do CAEC ou através do telefone 45, nosso código de área, 3525-2652. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar aos tertulianos e aos teletertulianos para participarem do próximo acoplamentário, que ocorrerá entre os dias 27 e 29 de março, com a temática Parapercepciologia. Os epicons desse curso serão Patrícia Pelarice, João Aulério Bonassi e a Cristiane Ferraro. Então, todos estão convidados a aprofundar os conceitos e a vivência da especialidade para percepciologia, que, nesse caso, é um acoplamentário um pouco especial, porque está ligado com a jornada de parapercepciologia, que é na semana seguinte. Então, mais informações podem ser obtidas na recepção do CAEC ou pelo telefone, código de área 45 3525 2652. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete trinômio invex teneps autodesperticidade, pela especialidade
pré-despertologia, com o verbetógrafo Alexandre Nonato. Obrigada e tenha uma boa tarde.